Fala meus amigos palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal neste sábado, trazendo essas últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek e Eric Faria analisam essa fala de Leila sobre ela querer renovar com a Abel até 2027 e não adianta ter muita picuinha, muito mimimi sobre a má fase do Palmeiras, porque é ela que manda no clube até a temporada de 27. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí para esse vídeo. Essa semana de Copa do Brasil e sobre ele a gente fala agora, é o Palmeiras. Já era esperado, qualquer um que perdesse o confronto, Corinthians ou Palmeiras, mergulharia em dias nervosos, em dias tensos. Mas é bizarro como o Palmeiras deu um peso maior para essa Copa do Brasil do que eu acho que deveria ter dado. Mas não é a Copa do Brasil, é o Corinthians. Então, Era o Corinthians. Mas o Palmeiras tem objetivos maiores na temporada do que eliminar o Corinthians. Eu sei da importância do clássico, não estou aqui negligenciando o tamanho de um clássico. Mas um time que tem chance de ser campeão brasileiro, que fez a melhor campanha da Libertadores, que tem chance de conquistar mais uma vez a Libertadores, de voltar a disputar um campeonato mundial daqui a 4 anos, disputar o Intercontinental no fim do ano. Eu acho que isso tem que ser colocado nesse pacote. Eric, o Corinthians era campeão do mundo em 2000. Tinha eu não tô caiu para o Palmeiras numa semi de Libertadores, que até então era o melhor resultado da história do Corinthians. O maior time da história do clube foi desfeito por ira. Fígado. Não tem jeito. Mas o Palmeiras vem, assim, nos últimos anos de um ele opera em céu azul, ele opera... É por isso a frase do Lima Duarte. Vocês não sabem o que é o Palmeiras e Corinthians. A turbulência maior do que deveria ter tido. Eu acho, assim... Mas ó, o Eduardo Rodrigues está ouvindo com a gente, é setorista do Palmeiras, e assim, não tinha folga para ele. Se o Corinthians perdesse, os setoristas do Corinthians mergulhariam no noticiário nervoso. Quem mergulhou agora... Foi ele, o Thiago Ferri e outros colegas, e ele conta como é que estão as coisas por lá. Tudo bom, Eduardo? Boa tarde a você, bem-vindo, cara. Fala, Rizek, muito boa tarde a você, ao PC, Eric, Moreno, a todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, Rizek, como você bem disse, né? Quem perdesse, quem fosse eliminado ia entrar numa crise, né, nas suas devidas proporções. E a do Palmeiras, ela começou já durante o clássico ali, né, com as vaias, com os xingamentos direcionados ao Abel, à diretoria, aos jogadores. E agora há pouquinho, né, faz aí cerca de meia hora, 1 hora, que a Leila Pereira falou sobre a permanência do Abel Ferreira. Reforçou aí o desejo de contar com o Abel até 2027. O Abel ficou muito incomodado, né, durante ontem a gente conversou com muitas pessoas sobre o reflexo que teve em cima do Abel, os xingamentos que foram muito pesados. O Abel ficou muito incomodado, muito chateado, e ele ainda não assinou a renovação. Segundo ele mesmo disse, desde janeiro a renovação está em cima da mesa dele, e ele tinha falado com a Leila, coloque uma cláusula aqui, que se eu não ganhar títulos, vocês podem rescindir o contrato comigo à vontade. E a Leila falou que não vai colocar essa cláusula. Hoje, durante o papo com os jornalistas ali, ela inclusive falou que isso não tem nada a ver com a renovação dele e que isso deve ser feito nos próximos meses. Então ela está muito confiante, só que a gente não sabe ao certo se na cabeça do Abel as vaias, os xingamentos podem mudar os planos dele. Porque o Abel ele ficou muito chateado e aí com a possibilidade de não ganhar títulos, pode chegar em dezembro e o Abel falar que não vai renovar. Então a crise ficou um pouco mais em cima do Abel do que propriamente dos jogadores, né? Então há essa discordância aí ainda entre torcida e Abel, uma parte da torcida, não vamos generalizar, mas fato é que se não ganhar título esse ano, que tem o Brasileirão e a Libertadores, o Abel pode não estar no ano que vem, apesar do Palmeiras querer muito sua permanência. Foi a primeira pergunta da coletiva do Abel, se ele ia sair do Palmeiras depois da eliminação do Corinthians. A primeira pergunta que foi feita a ele foi essa. A Leila falou sobre o tema hoje, dá uma olhada. Nós estamos num processo de reformulação e às vezes nós precisamos de um certo tempo, não é? Para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. Então, paciência, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor tem todo o direito de criticar, claro que sim, não é? O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Isso, para mim, é inadmissível.
Ainda mais se tratando de um profissional como nosso treinador, que já se mostrou extremamente vencedor, extremamente profissional, competente. Eu tenho todo o interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu, como presidente, eu tenho esse direito. Algumas pessoas têm direito de criticar e eu tenho direito de decidir. E aqui, enquanto eu for presidente, quem decide sou eu, não é? Então, o Palmeiras tem interesse, já conversei com o Abel, eu quero que ele fique conosco até dezembro de 2027. O quanto antes iremos assinar esse contrato, tá? Renovando o contrato dele até dezembro de 27. E assim que eu tiver com esse documento assinado, eu volto aqui para comunicar a vocês. Então, para deixar muito claro para todos os nossos torcedores, jornalistas, comentaristas, que esse é o desejo da presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu continuo acreditando no trabalho que vem sendo desenvolvido por nosso treinador, por nossa comissão técnica e pelo nosso diretor de futebol. Eu, se fosse a Leila, faria a mesma coisa. E não estou aqui para opinar que quem pede a cabeça do Abel está errado, que o torcedor reage como quiser. O Guardiola está desde 2016 à frente do City. Ele teve nessa temporada disparada, a pior dele, né? De acordo com a expectativa, com os jogadores que ele tinha e o que ele entregou, foi disparada a pior temporada. E a gente viu ele se cobrar, ele se arranhar, a maneira como ele levou e como ele se autoflagelou, inclusive, dizendo que o trabalho foi ruim, etc. Eu não vi, assim, muitos questionamentos. Pô, a torcida do City exige a saída do Guardiola. Já deu relacionamento e ele está ao dobro de tempo do que o Abel está aqui. Por uma razão simples. Tira o Guardiola, vai trazer quem? Então, a mesma pergunta eu faço agora para quem acha que a solução é trocar de técnico agora, nesse momento. Beleza, o time não está bem, óbvio. O Palmeiras está jogando abaixo do que pode na temporada. Tira o Abel, vai trazer quem? Voivoda. Quem? Ah, tudo bem. Mas... Não, porque eu acho o Abel melhor. Não. Deixa eu só explicar para não parecer que eu estou querendo... Primeiro, contrário, quero dizer que eu acho que o pronunciamento da Leila é perfeito. É porque a partir do momento que o Voivoda ficou no mercado, no Corinthians, no Grêmio, no Palmeiras, qualquer clube, no Inter, qualquer clube surge o nome do Voivoda. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que o trabalho que ele fez, independentemente da eliminação para o Corinthians, você tem que olhar o todo, você tem que olhar a floresta. Houve uma eliminação, mas olha o trabalho que tem aí. Olha, e a sorte do Palmeiras é que quem comanda o Palmeiras, no caso a Leila Pereira, não é flexível a esse estardalhaço que ganha muito... Não, e eu acho que sim, ela, como mulher de negócios, eu acho que ela pensa isso também, acho, né? Porque eu não conversei com ela sobre isso. Vai trazer quem? Exato. Porque assim, se você falar assim pra mim, não, eu vou tirar o Abel, mas pô, o Klopp quer voltar a trabalhar e tá louco pra assumir o Palmeiras. Pô, beleza, tá bom, acho que eu faria essa troca também. Ó, Abel, beleza, tô com o Klopp aqui, cara, vamos conversar? Não vou renovar com você porque o Klopp vai assumir em janeiro. Beleza. Pô, o Guardiola tá sonhando em dirigir um time brasileiro, quer assumir o Palmeiras. Pô, Abel... Cara, a leitura que ela fez da reformulação, para mim, é perfeita. Ela abriu o discurso dela falando da reformulação. Se você comparar o time do ano passado com o time desse ano, acho que o Palmeiras tem 4 jogadores no time titular. Então, eu acho que isso tudo faz parte de um processo mesmo. E ainda assim, o Palmeiras chegou à decisão do Paulista. Ainda assim, tem a melhor campanha na Libertadores. Tem um confronto super acessível nas oitavas, que é o Universitário do Peru. Pior time disparado das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras vai enfrentar. Não quer dizer que vai ganhar, tal, mas é um confronto super acessível. Tá na briga pelo título brasileiro. Caiu pro Palmeiras. Isso tem um impacto? Tem um impacto, como a gente está falando. É um clássico e tudo mais. Isso gera um desconforto ali. Mas a ponto de você achar que o Abel não vai conseguir mais dar sequência à temporada... E não estou dizendo que o Abel está imune a críticas. Exato, ele pode ser criticado. Claro que pode ser criticado. O fato dele ser o maior treinador da história do Palmeiras não significa que ele não possa ser criticado. Claro. Ele, inclusive, o Ancelotti foi criticado na saída dele no Real Madrid, mas nem por isso... Inclusive, deve ser criticado nesse momento, porque o Palmeiras realmente está com desempenho abaixo, não está jogando bem. Agora, assim, eu não consigo entender a cabeça do torcedor do Palmeiras que olha pro Palmeiras e fala assim, o problema do Palmeiras é o treinador, é o Abel Ferreira. Eu não sei se é a maioria, Pedro, sabia? Não tô falando a maioria, não. Tô falando assim, o torcedor do Palmeiras que faz. Eu sei, mas eu acho que hoje em dia nós vivemos um terrível problema, que é o seguinte,
5 vaiam e esses 5, de repente... Mas não foi só 5, né? Foi uma coisa... Pode ter sido canalizado pela torcida organizada, Perfeito. Pode ter sido o que for, mas foi muita gente. Sim, muita gente, mas gente que está no estádio, entende? Eu acho que, assim, eu não sei se o torcedor, de forma geral, e ainda bem que a presidente do Palmeiras não é uma pessoa que fique refém do que acha o torcedor A, do que acha o torcedor B, do que acha um grupo que está no estádio e começa a vaiar. Porque muitos dirigentes são reféns desse tipo de comportamento. Mas você concorda que chega um momento em que se tem que treinadores ficam insustentáveis no cargo? Não, eu não acho ruim que no fim do ano se faça uma avaliação. Também acho. Eu acho que agora é uma loucura. Pra mim é como tem que ser feito todo final de temporada. Não pode chegar no fim do ano se o Palmeiras não ganhar nenhum título, não ganhar Libertadores, não ganhar o Brasileiro, foi eliminado, de repente, numas quartas de final da Libertadores e tal. Eu acho que você pode chegar no fim do ano e avaliar. E aí, será que a gente segue? Eu não tenho dúvida. Agora? Eu não tenho dúvida de que se o Palmeiras perder do Ceará domingo, vai ser uma tarde bombástica. Sim, mais uma. E a sorte do Palmeiras, não estou dizendo do Abel, da Leila, de ninguém. A sorte do Palmeiras é que tem uma presidente que olha e avalia o trabalho. No fim do ano, vamos discutir sobre o tema. Agora é insanidade. Eu também acho. Eduardo, conta pra mim, meu caro. E assim, essa melhora que todo mundo considera que seja necessária no Palmeiras, ela passa por reforços? O que você pode contar pra gente de novidades que possam estar no radar e chegando para o Palmeiras? Peru. Com certeza, Rizek. Hoje, né, essa entrevista da Leila Pereira antecedeu a apresentação do lateral direito Kelvin, que, como vocês bem citaram, é uma reformulação, é a 9ª contratação da temporada. Então, é muita gente chegando. E aí pode ter uma nova saída, que é o Vanderlan. E o Vanderlan seria a 6ª saída da temporada, né? Se a gente for lembrar aí, foram jogadores importantes. Nomes como o Dudu, que saíram no final do ano passado. Teve o Mike, o mais recente deles, já está na tela aí. E 2 importantíssimos, que foram o Estevão e o Richard Rios. Então o Palmeiras realmente vive essa reformulação que a Leila citou. No começo da temporada chegaram muitos jogadores e ainda está tentando criar-se uma consistência nessa equipe, né, que perdeu muitas referências, nomes importantes. A gente fez uma matéria recente que desde que o Abel chegou só tinham 3 jogadores que estão no atual elenco, que é o Gustavo Gomes, o Marcos Rocha e o Everton. Só tem os 3. Então, assim, o Abel teve uma grande mudança nesse tempo que ele está no Palmeiras. O Palmeiras, como eu disse, pode perder o Vanderlan também, né? Tá em negociações aí com o grupo Red Bull. E para o seu lugar, o Palmeiras ainda não tem um nome sacramentado. É muito possível que o Arthur, um lateral das categorias de base, que é muito bem falado, muito bem cotado por Abel Ferreira, suba, seja promovido aos profissionais. E também o Palmeiras busca o substituto do Rios, que ainda não conseguiu. O Anderson Barros, após a eliminação da última quarta-feira, deu uma entrevista e falou que o Palmeiras está nessa busca. Eles têm a certeza que vão achar, mas ainda o nome é guardado em sigilo. O Marcel Ruiz, que é um jogador do México, né, um mexicano, o Palmeiras foi atrás, só que ele disse que gostaria muito de ir para a Europa. Então o Palmeiras vê como muito complicada essa negociação. E tinha o De Ossa, que acabou fechando com o Betis. O De Ossa que disputou a Copa do Mundo de Clubes e foi para o Betis da Espanha. Então o Palmeiras está um pouco atrasado, talvez, a irritação da torcida por essa demora na reposição de um jogador para o Rios. A gente vê, né, esse trabalho do Abel, ficou muito claro na entrevista da Leila, pelo menos foi o que ela externou, é que pelo Palmeiras não há discussão nenhuma. O Abel, inclusive, renova até 2027, que está nas mãos do Abel definir, assinar ou não, fazer essa renovação ou não com o Palmeiras. Mas a gente tem até os números, porque o Abel tem um período bem longevo, nesse momento do Campeonato Brasileiro é o técnico mais longevo da competição no Palmeiras e pode se tornar até o mais longevo da história dos pontos corridos. Sim. No Brasileirão, pelo que ele tem até agora de números pelo Palmeiras. Chegou em 2020, ali na temporada para 2021, está no cargo desde novembro de 2020, ou seja, 4 anos e 8 meses, no Maringá. E a gente está mostrando desse momento do futebol brasileiro, considerando não só a primeira divisão, como eu citei, o Campeonato Brasileiro. A gente tem no Maringá o Jorge Castilho, desde abril de 2021. Aquela história super maneira, né? Que ele era motorista de aplicativo e aí teve a oportunidade de virar técnico e assumiu aí o Maringá. E está há 4 anos e 2 meses no comando do Maringá. O terceiro mais longevo, aí a gente está falando de todas as divisões do futebol brasileiro.
no Bahia, desde setembro de 2023, também o segundo no Campeonato Brasileiro, o Rogério Ceni há 1 ano e 10 meses. Essa comparação aí de longevidade do Abel com outros técnicos, né? Com técnicos que estão há mais tempo. O Abel Ferreira pode se tornar, como eu falei, desde 2023, né? Desde o brasileiro de pontos corridos, o técnico mais longevo até aqui, até pelo número de jogos, né? Porque a gente tem ali o somatório do número de jogos do Abel entre 2020 e 2021 e até 2025, né? Até aqui, com o aproveitamento dele, sempre ali beirando os 60%. Só na primeira temporada de 59,8%, mas 72% em 2022, isso com títulos, né? Que eu acho que essa penúltima linha ali é importante. Sim. 3 títulos, 2020 e 2021, lembrando que ele chegou no final de 2020, 2 títulos em 2022, 1 título em 2023, 1 título em 2024, talvez esse seja o que está pesando um pouco mais para 2025, porque é o Campeonato Paulista. Em 2024, dos títulos mais importantes que o Palmeiras almeja, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, não conquistou nenhum deles, foi o título do Campeonato Paulista, esse título. E nesse momento, 2025, o aproveitamento do Abel é de 67%. Ainda assim, né, a gente está falando do que aconteceu na eliminação para o Corinthians, principalmente das vaias, né, e dos aplausos que o Abel sinalizou para a arquibancada, embora a Leila, como a gente tem ouvido, tenha restringido, né, essas palmas a um setor da torcida, uma torcida organizada especificamente, que não mantém mais relações com o clube, né? Uma relação de inimizade, enfim. Não há relação, e a Leila deixou isso claro, entre ela e essa torcida organizada do Palmeiras. E aí, desde que o Abel chegou ao Palmeiras, a gente trouxe os 3 principais rivais de São Paulo. Quantos técnicos já tiveram? Claro que chama atenção o Santos, que foram 13. Durante o período que o Abel está, desde outubro, novembro, né, de 2020, o Santos já teve 13 treinadores até o atual Kleber Xavier. Deu tempo para o Cuca passar no Santos e no Corinthians, do Crespo. O Cuca aparece 2 vezes. Do Emirados Árabes. Perfeito. Tem treinador ali do Santos que jogou só 3 partidas. Ali, Diniz o Paulo passou. Tem isso. Diniz passou no Santos e no São Paulo. Corinthians foram 10 técnicos e no São Paulo a ida e a volta do Crespo. Acho que essa é ótima também, né? O Crespo esteve no São Paulo, foi embora, agora é o atual técnico do São Paulo. Ganhou um paulista do próprio Abel, inclusive. Sim. 2021. 22 ou 21? Agora não lembro exatamente. O Dorival também, ó, no Corinthians e no São Paulo, bem lembrado, aparece ali nos 2 times. E no São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e agora no Corinthians eliminando o Palmeiras da Copa do Brasil. Dorival também aí no caminho do Palmeiras do Abel algumas vezes. O Diniz, também você já falou, né? Coutinho no São Paulo, no Santos, enfim. Um pouco de tudo que o Abel já viveu nessas temporadas. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Palmeiras, que é a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo às 16 horas. Estou trazendo aqui agora a classificação atualizada do campeonato. O Palmeiras está na 3ª colocação, com 16 jogos, somou 33 pontos. 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e 1 jogo a menos em relação ao Flamengo, que tem 37 pontos. Já a equipe do Ceará está na 11ª colocação, em 17 jogos, somou 22 pontos. Está ali no meio da tabela, fazendo uma boa campanha, porque o objetivo deles é se manter na Série A nessa temporada. Estou trazendo aqui um recorte agora dos últimos 5 jogos da equipe do Ceará, todos eles no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. Anteriormente a esse empate e essa vitória, vinha numa sequência de 3 derrotas consecutivas, que foi logo após o retorno do Mundial de Clubes. Aí que surpreendentemente venceu o Cruzeiro lá no Mineirão e no final de semana passado empatou com o Flamengo lá em Fortaleza. Estou aqui trazendo agora os últimos 5 jogos entre a equipe do Palmeiras e a equipe do Ceará. O Palmeiras saiu vitorioso em 4 dessas partidas e a equipe do Ceará só venceu 1. E ainda lembrando que o Palmeiras eliminou a equipe do Ceará na Copa do Brasil, vencendo os 2 jogos, tanto lá em Fortaleza como em São Paulo. Enfim, vamos ver como o Abel vai preparar esse time para esse jogo deste final de semana. Acredito com certeza que deva ir com força máxima, mesmo tendo Libertadores no meio de semana, até porque precisa somar pontos o máximo possível para ficar mais próximo ali do topo da tabela. E no decorrer da temporada, com certeza, nos intervalos dos jogos da Copa do Brasil,
com certeza o Palmeiras irá fazer esses jogos que tem a menos em relação às demais equipes. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!